Hoje temos a história de Andriani, que foi condenado por homicídio. Foi identificado por duas testemunhas. Entretanto, um outro homem confessou o crime, confessou ser o culpado, mas Andriani continua na prisão. Porquê? Porque as tais duas testemunhas garantem que o viram disparar, acreditam no que viram. Mas hoje perguntamos, até que ponto podemos confiar na nossa memória visual? Por volta das 8h30 da manhã, um grupo de rapazes escondeu-se nas escadas do prédio, enquanto um deles tocou à campainha do resto-chão. O morador ficou amedrontado e não abriu a porta. Ligou à namorada e pediu-lhe para ela lá ir. Alguém está ali na bate-porta. Precisa pôr bem rápido. Mas vai chamar a polícia? Acabou liga a polícia, bem rápido. Não bem gosto. A namorada e o seu irmão moravam numa rua ali ao lado e foram lá ter. Nessa altura, o morador saiu de casa empunhando uma faca. Depois envolveram-se todos em confronto e o morador acabou por ser baleado. Hoje não está matando. O morador morreu à porta do prédio. Os assassinos fugiram e deixaram o carro no local do crime porque perderam a chave. A polícia revistou o carro e encontrou lá dentro um telemóvel. Tinha as mensagens que 4 rapazes trocaram a combinar o encontro antes do crime. A polícia descobriu assim 4 implicados no homicídio. Mas havia um outro rapaz que poderia ser o 5º elemento do grupo. O que levantou suspeitas sobre Andriani foi o facto de falar muito com Carolino, que era o dono do telemóvel descoberto dentro do carro. Entre 1 de julho e 10 de agosto, teve 404 contactos telefónicos com o Carolino. Dá 10 telefonemas por dia em média. Para mim era um amigo. Falávamos muitas vezes, mas nada seja efetivamente com o crime. Porque o meu amigo, às vezes, o telefonema era sempre: estás aonde? Onde é que estás? Vem ter comigo? Vem buscar? Dá um boleia? Coisas assim do género. Andriani e Carolino moravam neste bairro da periferia de Lisboa, que entretanto foi demolido. Falavam tanto ao telemóvel um com o outro que levantou suspeitas. Só que à hora do crime, tinha o telemóvel desligado e verificou-se que não falou nem trocou mensagens com ninguém. Porquê que nesse caso também os 4 tiveram uma conversa naquele dia do crime, a combinarem um encontro, para irem se encontrar àquela hora? Porquê que nesse dia ninguém me mandou mensagem? Durante essa hora ninguém me mandou mensagem. Porque se calhar estava junto já a um deles. Porquê? Que tem que ser isso. Eu costumo estar com o Carolino, sim. O Osmar mente um pouco. O Carlos Alberto e o Carlos António, de bairro. Só de passagem. Eu não sei o que é que eles fazem, deixam de fazer. Mas nesse dia eu não estava com eles. E então? Estava lá 4 ou 5 e um começou a disparar. Então, eu e o meu irmão saímos a correr, atravessámos para outra rua. Depois é que ouvimos os tiros. A
A polícia reuniu as fotografias dos 4 implicados no crime e mostrou-as à namorada da vítima e ao irmão dela. Estranhamente, não os reconheceram. Apontaram Andriani, disseram que foi ele que disparou. Entraram na minha casa, revistaram tudo. Não encontraram nada ilícito, não encontraram nada que possa me envolver com qualquer tipo de crime. Simplesmente, ou seja, só encontraram a roupa de trabalho que estava em cima do... O que era a roupa de trabalho? Eu trabalhava no aeroporto, eu tinha o cartão do trabalho, tinha as botas, porque no dia seguinte eu tinha que ir trabalhar. Arrumei as roupas, quando até o inspetor pegou no cartão e disse-me assim, você trabalhava? Eu disse, não, eu trabalho. Entrei e o inspetor, nesse caso, foi uma inspetora que falou comigo, foi uma senhora que falou comigo. Tirou uma foto, mostrou-me. Disse, tu mataste esse homem. Disse, não matei ninguém. Mas já nós temos mais de 20 pessoas a dizer que foste tu. Disse, não fui eu. Não fui eu, não fiz, não conheço, não fui eu. E durante essa fase, eu estava sem advogado. Fui interrogado, fizeram tudo. Sem advogado. E pediu? Eu pedi. Perguntei se eu podia contactar um advogado. Disseram-me que não. Ficámos lá até 5, 6 horas da tarde, desde manhã até 5, 6 horas da tarde. Sempre a fazerem perguntas? Fazem perguntas, entram, vem outra pessoa, fazem perguntas, entram. Andriani foi levado para uma fila de reconhecimento. A lei diz que as outras pessoas que ficam ao lado do suspeito têm de ser fisicamente semelhantes e ter a mesma maneira de vestir. Um era mais alto, o outro era mais forte. Os dois são mais fortes. São todos... Até houve um episódio, quando entrei na sala, eu virei para o inspetor e disse, eu vou fazer o reconhecimento com esse armário. E riram-se. E os dois eram da polícia. Mas isso não está um cartaz na testa a dizer sou da polícia? Mas dá para ver pela forma como vestiam, como estavam vestidos. Estavam bem vestidos e estavam totalmente diferentes. E eram totalmente diferentes em termos físicos. A namorada voltou a dizer que Andriani tinha disparado a arma. Antes, já o tinha apontado na fotografia. Aos outros 4 é que não os tinha reconhecido. Fizeram-se então mais filas de reconhecimento para ver se a namorada os conseguia identificar ao vivo. E conseguiu. Vamos então verificar o que a namorada e o seu irmão terão visto do sítio onde estavam. A arma não foi encontrada. Sabe-se apenas que o morador foi atingido por 2 disparos e morreu no passeio, junto à entrada do prédio. Chamava-se Moussa, tinha 35 anos e trabalhava nas obras. E as pessoas começaram a correr, um tirou a pistola do bolso. Assim que o Moussa me pegou, que eu estava mesmo a pé dele, o Moussa me empurrou. Quando ele me empurrou, começaram a dar tiros. A namorada disse que estava ao lado do namorado, enquanto o irmão dela disse que fugiram os dois para o outro lado da rua. A sua irmã, que estava lá presente no local, faz uma descrição absolutamente diferente. Minha irmã não está lá. A sua irmã não está? Minha irmã estava lá. Assim como o senhor. Sim, fugiu comigo. O senhor tem a certeza disso? Sim, senhor. Os juízes explicaram que, quando as testemunhas assistem a crimes violentos,
é normal haver contradições, mas que isso não afetava a força dos reconhecimentos. Quando íamos para a cadeia, eu estava inquieto a discutir ou a lutar pela verdade, a contar que eu não estava lá, que estavam a estragar a minha vida. Houve um inspetor que virou para mim e disse: eu tenho dúvidas da tua participação no crime, mas a certeza absoluta eu tenho de que os dois que estão aqui nesse carro, o Osmar e o Carolino, estavam no local do crime. Se um deles abrir a boca e contar o que se passou no local do crime e a dizer que tu não estavas lá, que eles estavam, eu mando-te soltar hoje ou amanhã. E o que aconteceu? Ninguém falou. Eu considerava Carolino amigo, mesmo no estabelecimento prisional da Polícia Judiciária. E ele me viu, triste num canto, ele foi e falou comigo, disse-me: eu fui o autor do disparo, nós fomos lá. Aguarda que eu vou perguntar ao meu advogado qual é a melhor solução para te tirar daqui. Só que não estamos a tentar fazer de tudo para conseguirmos sair também. E depois? Fiquei sempre à espera que ele falasse a verdade. Andriani era bagageiro no aeroporto de Lisboa, mas verificou-se que no dia do crime esteve de folga. As autoridades pediram-lhe então que ele dissesse onde estava à hora do crime. Só que, entretanto, tinham passado 2 meses. Eu, para tentar conseguir provar a minha inocência, a minha advogada pediu a localização do meu telemóvel no dia do crime, ou seja, um dia antes e do dia do crime, onde veio a perícia dizer que o meu telemóvel, a 1h28, foi desligado e só voltei a ligar o telemóvel ao meio-dia do dia seguinte, do dia do crime. Simples, estava a dormir. Porque essa hora, quando estou de folga, costumo dormir. Porque eu acordo sempre cedo para ir trabalhar. Quando estou de folga, aproveito para dormir, para descansar. A outra testemunha era o irmão da namorada. Tinha estado fora de Portugal e por isso só foi fazer o reconhecimento presencial 7 meses depois do crime. Apontou Andriani e disse que ele tinha disparado a arma. Assim, eram 2 testemunhas oculares a dizer o mesmo. Eu me engano. Ou foram induzir-me a apontar. Como? Não sei. Porquê? Não sei. Mas eu não fui. Se já me conheciam antes, de onde? Não sei dizer. Se foi uma coisa planeada, não sei dizer. Mas eu não estava no local do crime. No julgamento, os 4 implicados confessaram o crime, mas todos se recusaram a dizer quem é que tinha disparado. Nós, quando fomos lá, não foi com nenhuma intenção de fazer mal ao rapaz. Mas já agora o senhor foi com quem? Foi com os outros arguidos? Fui eu, o António, o Osmar e o Carolino. Então e quem é que depois disparou a arma? Sou obrigado a responder a isso. O senhor é que sabe, o senhor é o seu advogado. Não, eu não quero responder a isso. Não quer responder. E então, quem é que disparou? Sobre isso já não quero dizer. Isso já não quero dizer. O que é certo é que a arma disparou, que o senhor foi baleado e que morreu. Não quero falar sobre isso. Os 4 implicados, todos eles, ilibaram Andriani. Só sei que nós os 4 fomos lá, exceto o Andriani. Olha, e então o Adriani não estava convosco? Não. Mas conhece-o também? Conheço. Do bairro? Do bairro. Portanto, o Adriani não tem nada a ver connosco. Não tem nada a ver com isso. E também diz que o senhor Adriani não estava lá. Não estava.
Por sua vez, Andriani disse o que sempre tinha dito desde o início do processo. Já disse ao inspetor no início que eu nunca tive na minha posse uma arma de fogo e nunca disparei uma arma de fogo. E posso garantir que houve um engano, não sei se era da parte da testemunha ou da parte de quem, houve um engano porque eu não estava no local e nem tive participação, nem direta nem indiretamente, no caso, no sucedido. Ou seja, estou preso inocente até hoje, um crime que eu nem sei se aconteceu. No final, Andriani foi condenado a 12 anos por ser o atirador. Outro réu foi condenado a 11 anos e os restantes a 6 anos. Ficaram todos presos. Sete meses depois da sentença, Carolino escreveu 2 cartas de confissão que enviou para o juiz do processo. Eu, Carolino, venho me apresentar a fim de confessar e assumir a autoria dos disparos e a inocência de Andriani. Carolino não foi chamado e não houve qualquer reação da parte do tribunal. Isto porque provas destas só podem ser analisadas num processo novo. Respira um bocadinho. Diz que eu pus as coisas no chão. Respira. Está bom? Uma parte já está. Falta o resto. Cansado disso. Estás cansado, não é? Tenho palavras, mas pronto. Uma parte já está, não é? Eu irei levá-lo para onde ele quiser, sendo certo que ele tem sempre ao dispor a minha casa e tudo aquilo que eu lhe puder facultar, mas isso é óbvio. Ontem também me colocaram uma questão, foi, então, mas se tu vais buscar e se ele tiver que ficar em tua casa, tu vais aceitar receber em tua casa um homicida? Eu vou aceitar em minha casa um cliente meu que eu acredito que é inocente no âmbito de um crime de homicídio, sim. Andriani tinha sido condenado a 12 anos de prisão, mas foi solto ao fim de 2, porque houve um atraso nos recursos e não lhe deram uma sentença definitiva. Foi por isso que tiveram de o soltar, a ele e aos outros 4. Antes de ir para casa, o seu desejo foi ir até à praia cumprir um ritual africano. Umas semanas depois da saída da cadeia, conseguimos encontrar Carolino. Tendo assumido a autoria dos disparos naquela carta, agora vai apresentar-se às autoridades ou não? Já tinha falado com ele, sim. Que vai? Sim, já tinha falado com ele, sim. Porque... E quando é que vai fazer isso? Não sei ainda. Estou a ver, estou-me a preparar para isso. Só que se o Carolino não for ter com o Ministério Público a admitir a confissão, ele vai acabar por ficar preso o tempo todo, não é? Isso não lhe pesa na consciência? Pesa, claro que pesa, porque se não me pesasse não fazia as 2 cartas que fiz. Agora é esperar, é como eu lhe disse, é esperar para ver. Agora vamos lá. O advogado também me aconselha a esperar ele, depois vamos lá.
porque eu não vou lá sem o advogado. Obrigado. Na Universidade de Aveiro, um grupo de investigadores criou o Neuralab. O que fazem é estudar crimes e o cérebro humano. Testam a memória, avaliam a mentira e estão a desenvolver novas técnicas de interrogatório. A primeira coisa que podemos aprender é que as caras familiares, ou as famosas, são fáceis de reconhecer em qualquer situação. Veja-se, por exemplo, fotografias do antigo presidente dos Estados Unidos da América, Bill Clinton. O nosso reconhecimento de caras que nos são pessoalmente familiares ou até de caras famosas é efetivamente muito bom. As pessoas podem mudar de penteado, podem mudar de ponto de vista, podem nos apresentar com fotografias em diferentes contextos e a nossa capacidade para as reconhecer é efetivamente muito boa. Agora, se mostrarmos fotografias de uma pessoa qualquer, já não conseguimos reconhecê-la tão facilmente. Um dos testes que foram feitos é simples. Vemos uma pessoa de frente. Mais tarde, se tivermos de a voltar a reconhecer e ela estiver de perfil, é mais difícil. Ou seja, as pessoas que viram uma fotografia em frontal e vão reconhecer a mesma cara em posição frontal têm um reconhecimento acima dos 90%. Mas se houver uma mudança no ponto de vista, ou seja, viram, por exemplo, em perfil a primeira vez e a seguir é-lhes pedido que reconheçam em frontal, o seu desempenho cai ao nível dos 50%, ao nível do acaso. Basicamente, elas não conseguem dizer se viram aquela pessoa antes ou não sabem. Outro teste foi feito com 40 fotografias de desconhecidos que era preciso juntar em montinhos. E o que lhes era pedido que fizessem era que fizessem montinhos com aquelas fotografias consoante o número de pessoas diferentes que achavam que estavam ali representadas nas imagens. E aquilo que se verificou é que a maioria das pessoas, em média, identificava entre 7 a 8 pessoas. E no fundo eram? E no fundo eram apenas duas. Eram apenas duas pessoas diferentes que estavam ali naquelas fotografias. Num outro exercício, fez-se a simulação de um homem a pôr uma bomba numa conduta de ventilação. Depois, pediu-se às pessoas que o tentassem reconhecer. A grande maioria das pessoas apontou o número 5, apesar de o verdadeiro bombista não estar na linha de reconhecimento. Isto acontece porque as pessoas tendem a escolher a pessoa mais parecida com o criminoso. Ou seja, a probabilidade de se apontar uma pessoa inocente é bastante alta. É bastante elevada. E, no fundo, estes estudos tentam demonstrar isso mesmo, que muitas vezes as pessoas estão confiantes nas identificações que fazem, não estão a fazer com má intenção ou de má fé, mas a nossa capacidade de processamento, a forma como o nosso cérebro processa as fotografias e as imagens, de facto, conferem a todo o processo uma grande falibilidade, porque eu posso estar 95% certa de que aquela é a pessoa que eu vi e não ser. Enquanto estava à espera do seu recurso, Andriani teve de ir todos os dias à esquadra da PSP de Moscavide para se apresentar às autoridades. Foi uma obrigação imposta pelo tribunal, enquanto o seu recurso não era decidido.
muito fechado, reservado. Porque até medo de fazer amizades tenho. Às vezes sinto raiva de mim mesmo. Por quê? Porque se calhar não soube escolher as pessoas com quem lidar. Sinto uma tristeza enorme, tipo, por terem-me atrasado. Ou por terem-me tirado do sonho que eu estava a tentar realizar. Que era o quê? Quero ter uma vida sossegada, uma vida melhor daquilo que eu tinha. Que eu estava a tentar lutar para isso, eu trabalhava para isso. De tentar formar a minha família. Andriani acabou por ficar em casa durante mais de um ano, à espera de uma decisão definitiva do tribunal. Todos os dias tinha de se apresentar na esquadra e não podia trabalhar porque ficou sem documentos. Passou a viver às custas de um irmão numa casa em Sacavém. Perdi muita coisa que se calhar não podia perder se estivesse cá fora. O quê? A minha dignidade como homem. Perdi. Porque desde o momento em que eu fui acusado, fui condenado, as pessoas me olham de maneira diferente. Quando teve que contar à sua família, acreditaram em si? Não. Há pessoas que acreditaram. A minha tia acreditou, mas o meu irmão teve uma certa dúvida. Teve uma pontinha de dúvida. Mesmo eu, às vezes eu penso, há muitas evidências e, como já disse também, que se calhar se eu fosse juiz, eu condenaria uma pessoa assim. Mas que existe, existe. No próximo episódio. Nunca estive ligado a tráfico de droga, nem nunca tive nenhum contacto com nenhum narcotraficante. Luís Lemos, culpado de tráfico de droga. A Polícia Judiciária Portuguesa montou um vergonhoso esquema para me incriminar. Olha, era para lhe dizer que já chegou o vinho. Tinha 3 telemóveis, só viram um. Acredita na história de Luís. Eu li ódio nos olhos do juiz que me interrogou. Episódio 5. Escutas e cocaína. Quinta, na SIC.